Você já se apaixonou por alguém que sempre esteve ao seu lado, mas que a sociedade desaprova? Esta é a história de Clara, uma jovem mulher de 22 anos que se viu envolvida em um romance inesperado e proibido com seu primo, Miguel. Enquanto relembram momentos de infância e redescobrem sentimentos do passado, eles precisam enfrentar não apenas sua conexão, mas também os olhares críticos da família. Prepare-se para uma narrativa envolvente cheia de amor, desafios e a busca pela aceitação. Você está pronto para descobrir até onde eles irão por esse amor? Meu nome é Clara, tenho 22 anos e nasci em São Paulo, mas minhas raízes estão fincadas no interior do Brasil. No mês de julho, como de costume, fui visitar minha avó que mora em uma pequena cidade cercada por montanhas e rios. O ar puro e a tranquilidade daquele lugar sempre foram um bálsamo para minha alma. Foi lá que reencontrei Miguel, meu primo de 25 anos, por quem sempre nutri uma admiração especial. Ele era alegre, enxuto e tinha um jeito simples que cativava a todos. Sempre jogávamos juntos quando éramos crianças, mas à medida que crescemos, a vida nos afastou. Nesse retorno, os sentimentos que eu tinha guardado começaram a reemergir, e percebi que havia algo mais intenso entre nós do que apenas uma simples amizade de família. Durante a minha estadia, Miguel me levou para passear pelos campos floridos da fazenda do avô. Enquanto caminhávamos, ele compartilhava histórias da infância, e eu ri com ele, lembrando-me das travessuras que fazíamos. O sol se punha e a luz dourada iluminava seu rosto de uma maneira que eu nunca havia notado antes. Foi nesse momento que nossos olhares se encontraram e um silêncio constrangedor pairou no ar. Eu podia sentir meu coração acelerando, e um desejo inesperado começou a tomar conta de mim. Miguel, percebendo a tensão, pegou a minha mão e, num ato de coragem, se aproximou. Ele sussurrou que sempre teve um carinho especial por mim e que aqueles sentimentos nunca haviam desaparecido. Suas palavras me deixaram em um estado de encanto e confusão, mas algo dentro de mim queria mais. Nos dias seguintes, tudo parecia diferente. Cada momento juntos se tornava especial. Miguel e eu passamos a explorar não só a região, mas também essa nova conexão. Em um dia ensolarado, decidimos fazer um piquenique à beira do rio. Enquanto comíamos e ríamos, o clima estava leve, mas nossos olhares e sorrisos diziam muito mais. Ele se aproximou lentamente, e senti meu coração disparar novamente. Com uma canção suave tocando ao fundo, Miguel me convidou para dançar. O contato de seus braços envolvendo minha cintura me fez perceber que aquele não era apenas um primo, que ele era o homem que eu sonhava. Nossos corpos se moviam juntos, e quando finalmente nos aproximamos, tudo se tornou sublime. Nossos lábios se encontraram em um beijo tímido, mas cheio de promessas. A paisagem e o som da água pareciam aplaudir nosso momento. Após aquele dia mágico, a cada hora que passava, a dúvida e a insegurança começaram a tomar conta de mim. Eu sabia que éramos primos e que essa relação seria vista com olhos críticos por muitos. O que poderíamos esperar do futuro? Numa conversa sincera, resolvemos enfrentar o que estávamos sentindo. Miguel disse que jamais me forçaria a nada, mas que queria seguir esse caminho ao meu lado. Isso me fez sorrir e, ao mesmo tempo, me deixou pensativa. A ideia de um romance entre primos era repleta de desafios, mas meu coração não conseguia se afastar dele. A escolha entre o que a sociedade esperava de nós e o que nossos corações desejavam me deixou perplexa. Mas uma coisa eu tinha certeza: o desejo que ardia entre nós era verdadeiro. Decidi que, ao menos naquele momento, eu valeria a pena arriscar. No dia seguinte ao nosso primeiro beijo, a ansiedade tomou conta de mim. Acordei mais cedo do que o habitual, com o sol filtrando seus raios pela janela do meu quarto na casa da minha avó. Enquanto me preparava, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido entre Miguel e eu. A memória de seu toque suave e do brilho nos seus olhos mexia profundamente com meu coração. Após o café da manhã, decidi que precisava falar com ele novamente. Ao sair para o quintal, vi Miguel lá, sentado em uma cadeira de balanço, olhando para o horizonte. A presença dele me trouxe conforto, mas também nervosismo. "Oi, Clara", ele disse, com um sorriso que iluminava seu rosto. Respirei fundo e, decidida, me aproximei.
Conversamos sobre trivialidades durante alguns minutos, mas logo a conversa tomou um rumo mais sério. Eu precisava saber o que ele realmente sentia e o que estava disposto a enfrentar. Afinal, o que poderia nos esperar no futuro? Miguel, percebendo a seriedade da minha expressão, perguntou o que eu estava pensando. Fui sincera e, com um misto de alívio e medo, compartilhei minhas preocupações sobre a reação da família e da sociedade. Ele ouviu atentamente, e quando terminei, pegou minha mão novamente e afirmou que estar junto a mim era a única coisa que realmente importava. O desejo em seus olhos renovou meu ânimo e, nesse momento, percebi que nosso amor poderia superar qualquer barreira. Com o passar dos dias, nosso vínculo se estreitava de forma natural. Passávamos horas juntos, conversando sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Esses momentos tornaram-se meu refúgio. No entanto, a dúvida sobre como nossas famílias viriam nosso relacionamento ainda pairava sobre mim. Um dia, decidimos ir a uma fazenda vizinha, onde poderia ver mais de perto o estilo de vida rural que Miguel tão bem conhecia. A paisagem era linda e, enquanto caminhávamos por entre as plantações, momentos de risadas e brincadeiras nos faziam esquecer um pouco das preocupações. Enquanto colhíamos algumas frutas, Miguel virou-se para mim, seguro e íntegro, e disse: "Sei que pode ser complicado, mas não devemos deixar que o que os outros pensam nos impeça de sentir o que temos um pelo outro." Suas palavras tocaram meu coração, e uma onda de coragem foi despertada em mim. Fui capaz de fazer uma escolha, me permitir viver esse amor sem medo. A partir daquele momento, decidi compartilhar meu sentimento com a minha avó, a pessoa que mais confiava e amava. Sabia que, por mais conservadora que ela fosse, ela me amava incondicionalmente e me apoiaria, desde que eu tivesse a coragem de ser sincera. Quando cheguei à casa da minha avó, o cheiro de bolinho de chuva assando me recebeu calorosamente. Ela sempre tinha o dom de fazer a casa parecer um lar aconchegante. Decidida, pedi que ela se sentasse comigo na varanda. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre tudo. No fundo, meu coração estava acelerado, mas sabia que precisava enfrentar essa conversa. Comecei a falar sobre Miguel, lembrando de nossa infância juntos, das travessuras e dos momentos de alegria. Ao mencionar o que estava florescendo entre nós, a expressão da minha avó mudou. Ela escutou com atenção, mas seu semblante estava sério. Eu pressenti que ela hesitava, mas continuei, explicando como me sentia em relação a ele. A fala dela foi calma, mas firme. "Clara, eu te amo e quero o melhor para você, mas o que a sociedade pensa pode ser difícil de lidar." Nossas conversas se entrelaçaram entre amor e preocupação, e nela percebi a sabedoria de alguém que conheceu muitos amores e desafios na vida. Ao final da conversa, minha avó me abraçou, e embora ainda estivesse receosa, percebi que ela queria me apoiar nessa jornada nova e incerta. O tempo foi passando, e nossa relação se tornou uma doce rotina. Miguel e eu pautávamos nossos dias entre os passeios pelo interior e momentos de introspecção. Um domingo ensolarado, decidimos ir a uma festa típica da cidade. A música animada e o cheiro das comidas caseiras criavam um cenário perfeito para viver momentos de alegria e serenidade. Para nossa surpresa, a festa estava cheia de rostos conhecidos, muitos familiares e amigos de longa data. Assim que entramos, senti a energia da festa envolver-nos. Miguel, por sua vez, parecia relaxar e se deixar levar pela alegria do ambiente. Entre danças e risadas, vivi a sensação de alívio ao perceber que, apesar de tudo, estávamos rodeados por pessoas que nos amavam. No entanto, o olhar atento de alguns familiares terminou por nos alertar a respeito dos sussurros. Ao perceber que éramos observados, um frio na barriga tomou conta de mim. Depois de um tempo, Miguel me puxou para dançar. Com os braços ao redor de sua cintura, perdemos a noção do mundo ao nosso redor. Na dança, sentia que éramos um só, um amor verdadeiro em meio à confusão e ao receio. Assim, enquanto o ambiente pulsava de vida, percebi que muitas ameaças poderiam pairar sobre nós, mas a verdade que existia entre nós parecia, de alguma forma, mais forte do que tudo. Dias se passaram, e a conexão entre Miguel e eu só se fortalecia.
A cada encontro, compartilhávamos risadas e olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. No entanto, a dúvida ainda pairava em minha mente. Comecei a questionar se o que estávamos vivendo era realmente certo. Um dia, enquanto caminhávamos pela trilha que levava à cachoeira, decidi abrir meu coração. Falei sobre meus receios e a pressão da sociedade, sobre como me sentia dividida entre o que queria e o que os outros esperavam de mim. Miguel me ouviu atentamente, segurando minha mão como forma de conforto. Ele me contou sobre suas expectativas e como também tinha seus medos. O fato de podermos expressar tudo isso fez com que nossa ligação se tornasse ainda mais profunda. A natureza ao nosso redor estava em plena floração, refletindo a transformação que nossos sentimentos estavam vivendo. Enquanto conversávamos, percebi que não estava sozinha nesse dilema, Miguel também lutava contra convenções e tradições. Neste momento, decidi que, apesar das dificuldades, seguiríamos em frente juntos, apoiando um ao outro nesse caminho incerto. Após aquela conversa reveladora, nosso relacionamento ganhou uma nova dimensão. O amor que sentíamos parecia ter se solidificado, e a cada momento juntos, a cumplicidade aumentava. Decidimos, então, explorar mais a cidade e suas belezas naturais. Em um desses passeios, fomos até o mirante que oferecia uma vista deslumbrante das montanhas. Enquanto contemplávamos a paisagem, começamos a compartilhar sonhos e aspirações. Miguel falou sobre seu desejo de viajar e conhecer o mundo, enquanto eu confessava que sonhava em criar algo que pudesse expressar minha arte. Entre risos e conversas, precisava me aproximar dele. Aquela troca de ideias era mágica e, de certa forma, consolidava nossa relação. O modo como ele me olhava, cheio de admiração e carinho, era um combustível para minha alma. Nesse momento, de mãos dadas e com o sol se pondo atrás de nós, decidimos fazer um pacto: não deixaríamos nada, nem ninguém, nos impedir de viver o que sentíamos. O medo ainda existia, mas a certeza do amor que compartilhávamos era maior. E assim, com novos compromissos e a coragem de sonhar juntos, olhamos para o horizonte, prontos para construir nosso futuro. Os dias passaram, e, mesmo envolvidos na felicidade do nosso novo relacionamento, não podíamos ignorar o que poderia acontecer quando a nossa família descobrisse. Miguel e eu estávamos cientes de que a nossa união enfrentaria julgamentos e comentários maldosos. Para nos prepararmos, decidimos conversar com nossos pais. A primeira conversa foi com a minha mãe, que sempre foi muito próxima de mim. Escolhi um momento tranquilo, à mesa durante o café da manhã, para abordar o assunto. Com um nó na garganta, falei sobre Miguel, o quanto nossa relação havia se transformado. O olhar dela me fez sentir um misto de medo e esperança. Para minha surpresa, ela escutou com atenção e, após um breve silêncio, me falou sobre o amor verdadeiro e como ele não escolhe as formas que assume. Sua compreensão foi um alívio, no entanto, ela também destacou a necessidade de cuidarmos do que tínhamos e de estarmos prontos para enfrentar a resistência. Com isso em mente, a conversa seguinte foi com a mãe de Miguel. A expectativa era alta, e, embora nervosos, compartilhamos com ela o que sentíamos um pelo outro. A reação dela foi cautelosa, mas suficiente para que sentíssemos um pequeno espaço de aceitação. Conversamos sobre a beleza de amar alguém, mesmo que as circunstâncias não fossem ideais. Quando a conversa terminou, uma sensação de alívio tomou conta de nós. Duas das famílias que mais amávamos estavam se abrindo a entender nosso amor, e isso nos dava força para prosseguir. Com o apoio de nossas mães, Miguel e eu decidimos viver nosso amor de forma mais plena. Porém, nem tudo eram flores, já as conversas com nossos pais foram apenas o começo. A cada encontro em família, havia olhares curiosos e comentários sussurrados. Éramos sempre os primos que agora pareciam próximos demais, criando um clima de desconforto em algumas reuniões. Decidimos enfrentar essa situação de frente, buscando o equilíbrio entre nosso amor e o que a família considerava aceitável. Era importante que o que nasceu entre nós fosse respeitado e que não deixássemos o peso da sociedade nos derrubar. Organizamos um almoço de domingo, um momento em que poderíamos reunir nossos familiares e criar um ambiente de diálogo.
Miguel se destacou com seu jeito carismático, fazendo todos rirem, enquanto eu contribuía com pratos que preparei com toda a dedicação. A atmosfera estava mais leve, e isso me encorajou a criar um espaço para conversar. Em uma pausa do almoço, peguei coragem e, olhando nos olhos de todos, expressei o quanto Miguel e eu nos apoiávamos e como nosso amor trazia paz e felicidade a nossas vidas. Senti o clima mudar, e, ao final, algumas pessoas começaram a se abrir, compartilhando suas histórias e buscando entender as diferenças de nosso amor. Enquanto os olhares se suavizavam e os sorrisos surgiam, percebi que estávamos ganhando o jogo do amor e da aceitação, e isso acendeu ainda mais a chama que ardia entre mim e Miguel. Com o sucesso do almoço de domingo, Miguel e eu sentimos que o peso que carregávamos sobre nossas costas estava se tornando mais leve. A cada dia, nossa relação se fortalecia. No entanto, a tensão ainda existia, principalmente entre alguns membros da família que pareciam não aceitar nosso amor facilmente. Decidimos então que estaríamos sempre juntos, enfrentando qualquer obstáculo que viesse pela frente. Um dia, enquanto estávamos no quintal da casa da minha avó, Miguel sugeriu que fizéssemos uma viagem juntos, apenas nós dois, para explorar um pouco do que o mundo tinha a oferecer fora do interior. A ideia de viajar para um lugar novo me entusiasmou e, ao mesmo tempo, me deixou um pouco nervosa. O que nossa família diria? Mas ao ver o brilho nos olhos de Miguel, percebi que essa viagem poderia ser a oportunidade perfeita para consolidar ainda mais nosso relacionamento, longe de olhares críticos. Combinamos tudo em segredo e decidimos partir no próximo fim de semana. A expectativa me encheu de alegria e fiquei imaginando como seria despertar ao lado de Miguel em um lugar novo, sem a pressão de nossas famílias. Chegou o tão aguardado fim de semana. Com uma mochila leve e o coração pulsando de emoções, Miguel e eu partimos em direção a uma cidade litorânea, famosa por suas praias exuberantes e clima descontraído. A viagem de carro foi repleta de risadas e músicas que tocavam as mais doces lembranças. Cada quilômetro percorrido parecia apagar um pouco dos medos que ainda me atormentavam. Ao chegarmos, a brisa fresca do mar e o sol radiante nos receberam calorosamente. Fomos até a pousada onde ficaríamos hospedados, e a atmosfera ao nosso redor era de pura tranquilidade. No quarto, enquanto arrumávamos nossas coisas, Miguel me puxou para dançar, mesmo que apenas com a música que tocava em nosso coração, e ali, rodeados por um cenário paradisíaco, tudo parecia perfeito. No dia seguinte, decidimos acordar cedo para ver o pôr do sol na praia. Ao chegarmos, o céu estava pintado em tons vibrantes de laranja e rosa, e o mar parecia nos convidar para um mergulho. Mergulhar juntos naquelas águas cristalinas foi simbólico, cada onda que quebrava na areia levava consigo um pouco dos nossos medos e incertezas. Nesse momento, percebi que éramos livres e que nosso amor havia encontrado um espaço seguro para florescer. Os dias na praia foram uma verdadeira celebração do nosso amor. Passávamos horas apreciando a beleza ao nosso redor, explorando pequenas lojinhas de artesanato e saboreando pratos típicos em restaurantes cheios de vida. Um dia, decidimos fazer uma trilha pela mata que levava ao mirante. O caminho era cheio de obstáculos, mas com Miguel ao meu lado, eu me sentia capaz de enfrentar qualquer desafio. Chegar ao topo da trilha e contemplar a vista deslumbrante das montanhas e do mar ao fundo foi um dos momentos mais mágicos da nossa viagem. Sentados lado a lado, conversamos sobre nossos sonhos e promessas de futuro. Assumimos que, apesar das dificuldades, queríamos seguir em frente, desfrutando das pequenas alegrias que a vida nos proporcionava. Ao voltarmos, a alegria era tão intensa que resolvemos organizar uma pequena festa na pousada para celebrar nosso amor, convidando alguns amigos que conhecemos ali. A festa foi repleta de risos, músicas e danças, e no momento em que Miguel me puxou para dançar sob a luz das estrelas, percebi que aquele seria um marco em nossa relação, uma lembrança que levaríamos para toda a vida. O último dia de nossa viagem chegou e, embora estivéssemos animados com os momentos que passamos juntos, um certo pesar pairava sobre nós. A volta significaria retornar à realidade, à pressão de nossas famílias e aos sussurros que ainda nos rodeavam. Mas eu sabia que tudo o que vivemos ali seria uma memória eterna, uma força para nos lembrarmos de tudo que já superamos. Antes de deixarmos a pousada,
Decidimos escrever cartas um para o outro, expressando tudo que aquele tempo significou para nós. No clima tranquilo da praia, enquanto o sol se punha, trocamos as cartas, prometendo que cada vez que olhássemos para o mar, lembraríamos do amor que construímos. Ao partirmos, senti que não só voltávamos para a nossa vida, mas que o que vivemos ali nos tornava mais fortes. Miguel segurou minha mão enquanto dirigíamos de volta, e aquele toque me lembrava que, independentemente da pressão externa, éramos uma equipe, imparáveis em busca do que realmente queríamos. Quando chegamos em casa, percebi que não precisávamos nos preocupar com o olhar dos outros, pois o que importava era o que sentíamos um pelo outro, e isso era o suficiente para recomeçar. A verdadeira felicidade muitas vezes exige coragem e autenticidade. Não devemos deixar que o medo do julgamento dos outros nos impeça de viver um amor genuíno e de seguir o que nossos corações desejam. Se você pudesse ouvir uma nova história de amor ou superação, qual narrativa gostaria de ver? Compartilhe suas ideias conosco. Você já se viu em uma situação em que precisou escolher entre o que quer e as expectativas sociais? Como lidou com isso? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias inspiradoras para o seu coração.